Nós estamos aqui hoje para contar a história do biomagnetismo do Dr. Isaac Góes Duran, que é o criador dessa técnica maravilhosa que todos nós, biomagnetistas, utilizamos para realizar os tratamentos com os pares biomagnéticos. Então, como isso tudo começou? Bom, primeiramente eu vou apresentar o Dr. Isaac Góes Duran. Dr. Isaac é um fisioterapeuta, trabalhava num hospital de doenças pulmonares e ele, como fisioterapeuta, tinha uma observação muito clara, que era que os pacientes que chegavam para se tratar no hospital tinham, de acordo com a gravidade do seu problema pulmonar, fosse uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um tumor, né, um câncer de pulmão, esses pacientes, eles apresentavam um desalinhamento ou uma assimetria de alinhamento do corpo direito e esquerdo. E isso ele percebia quando o paciente estava deitado e estava de decúbito ventral, ou seja, deitado de barriga para cima. Bom, mas de acordo com a nossa ciência da fisioterapia, a gente sabe que isso é algo que pode acontecer e nos ensinam academicamente que nós temos 95% de chance de ter assimetria entre o lado direito e o lado esquerdo do corpo. Então estava tudo bem. Mas o Dr. Góes percebia que quando esses pacientes melhoravam com os tratamentos de saúde, então que essa assimetria, essa diferença entre o lado direito e o lado esquerdo do corpo, ela diminuía. Mas aquilo ficou como informação. Com o passar do tempo, Dr. Isaac, que tinha um propósito, que era ajudar a ciência a descobrir um tratamento efetivo para o câncer, porque ele perdeu a sua mãe de um câncer de intestino, então ele, como fisioterapeuta, ele se deu conta que ele precisava estudar mais e entrar dentro da área médica. Então ele fez a faculdade de medicina. Quando o Dr. Góes terminou a faculdade de medicina, ele teve que fazer a residência. E essa residência, ela aconteceu no mesmo hospital que ele trabalhava, só que agora já não era mais um hospital de doenças do sistema respiratório. E era assim, já tinha se tornado um hospital geral. Então atendia a cardiologia, a neurologia, a ortopedia, né? A parte dos problemas respiratórios também continuavam. Então atendia tudo. E ele percebia também que pessoas que tinham problemas renais crônicos, pessoas que tinham problemas pulmonares crônicos e pessoas que tinham problemas neurológicos crônicos, sejam eles biológicos, né, como um tumor, como uma compressão, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular isquêmico, ou tinham um comprometimento emocional, essas pessoas tinham maior encurtamento do hemicorpo direito ou um alongamento do hemicorpo direito. E aquilo também chamou a atenção do Dr. Isaac. E também que conforme os tratamentos médicos eles davam resultado, essa assimetria diminuía. Nesse período, né, falando a nível mundial, os Estados Unidos e o México estavam fazendo uma parceria para que os Estados Unidos entregasse para o México, através de cursos, seminários, congressos, a ciência de ponta que eles já estavam pesquisando. E os governos fizeram essa parceria e, por acaso, o Dr. Isaac Góes se inscreveu num congresso, num curso de terapias magnéticas que estavam sendo ministrados, então, por essa parceria através de um médico cientista, o Dr. Richard Bringmeier. Dr. Richard Bringmeier, ele estudava as alterações dos campos magnéticos nos seres vivos. Então, ele trabalhava numa pesquisa da NASA, aonde ele tinha que descobrir o motivo dos astronautas saírem do campo magnético do planeta Terra, né, iram para o espaço, ultrapassarem aí um raio de mais ou menos 80 quilômetros e ficarem lá um tempo, e quando eles retornavam naquela época, eles apresentavam distúrbios no sistema imunológico, baixava a imunidade
e também transtornos psicológicos, psiquiátricos, que precisavam ser tratados. E que isso acarretava num encurtamento ou alongamento do hemicorpo direito dos astronautas. Então, nessa pesquisa, Dr. Richard descobriu que quando nós temos alterações da percepção orgânica dos campos eletromagnéticos do planeta Terra, do campo eletromagnético do planeta Terra, e que essas alterações têm relação com um instinto primitivo de sobrevivência, ou seja, é como se o astronauta estivesse lá no espaço e o corpo dele dissesse assim: vai para a Terra que você vai morrer. E o instinto de sobrevivência era acionado, a amígdala cerebral, ela recebe um impulso do bulbo raquidiano, que é o nosso cérebro reptiliano primitivo, e o hemicorpo encurtava. E ali ficava como um sistema acionado de defesa, de fuga, de medo. E isso trazia alterações psicológicas. Isso também acabava desequilibrando a comunicação entre o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático e parasimpático, e trazia alterações no sistema imunológico, por isso que baixava a imunidade. Então, o que eles descobriram? Que precisava fazer uma cápsula magnética para que esses astronautas entrassem nessa cápsula a cada tanto tempo para realinhar o seu campo eletromagnético, ou seja, desafoga, né, a amígdala cerebral. E aí esses astronautas hoje, a gente percebe que eles vão e voltam, claro, tem que ficar ali, né, no processo de quarentena, até a gente viu agora há poucos dias por conta do corona, mas está tudo mais tranquilo, os cientistas, a medicina consegue controlar isso muito melhor. Então ali, o Dr. Richard Briggemeyer, ele descobriu uma forma de quantificar, e isso é muito importante para o Dr. Boyce e para o biomagnetismo, que ele desenvolveu depois. Dr. Richard Briggemeyer descobriu uma forma de mensurar de maneira subjetiva as alterações do pH, de acidez e alcalinidade, em pontos específicos do corpo humano, que estavam relacionados a alterações de campos magnéticos dentro do corpo humano. E como que ele fazia isso? Ele pegava um magneto, um ímã, e encostava no corpo humano, e ele ia determinando, quando tinha um encurtamento do hemicorpo direito, que ali tinha uma condição alcalina, ou seja, aquele tecido, aquele órgão onde ele colocava o magneto, quando ele reagia com o encurtamento do hemicorpo direito, ali tinha uma alteração de alcalose. Então ali tinha um acúmulo de radicais livres, um acúmulo de OH- ou hidroxila, e ele deixava ali o magneto para realizar esse tratamento. Aonde ele colocava o magneto com a polaridade sul, que alongava o hemicorpo direito, ali ele determinou a acidose. Então, quanto maior o encurtamento, por isso que é uma análise subjetiva, quanto maior é o encurtamento, maior a alcalinidade daquele lugar. Quanto maior é o alongamento, mais ácido está aquele lugar. Então, nós sabemos que o corpo humano, no geral, ele não tem uma variação do seu pH grande, é bem pequenininho, né? Então, o que nós estamos falando são alterações pequenas em pontos específicos. Mas esses desequilíbrios de pH, eles atuam sustentando micro-organismos patogênicos, que foi o que depois o Dr. Isaac descobriu. Então, depois do Dr. Isaac ouvir essas informações no curso que ele fez com o Dr. Richard Briggemeyer, e o Dr. Richard utilizava esses magnetos para tentar equilibrar as cargas, aplicando carga ou polos contrários a uma carga bioquímica de acidez e de alcalose para tentar retirar esse campo de dentro do corpo humano. Então o Dr. Boyce assistiu isso, aprendeu, voltou para o seu trabalho, encontrou uns magnetos e começou a fazer algumas pesquisas.
E ele, Dr. Isaac, ele inclusive fala numa entrevista, e eu acho bem bacana a gente assistir todas as entrevistas do Dr. Isaac Góes Duran, porque ele conta, né, que ele descobriu, analisando, pensando tudo aquilo que ele tinha aprendido, mais o que ele via no hospital. Ele estava visitando o seu pai, e que era um sacerdote depois que a mãe do Dr. Isaac faleceu de câncer. Então o pai do Dr. Góes, que era médico, acabou virando um sacerdote. E ele estava visitando o pai e tinha um índio que estava caminhando. E esse índio tinha uma alteração no equilíbrio do corpo, do hemicorpo direito. Então o Dr. Góes perguntou para o pai dele: o que tem esse senhor? E o pai do Dr. Góes falou assim: olha, ele tem uma doença que está desenganado pela medicina, e também dentro da aldeia dele ele não pode mais ficar porque ele pode contaminar as outras pessoas. E o Dr. Góes viu ele atravessando um riozinho. Quando ele colocou o pé no chão e atravessou o rio, o Dr. Góes falou: eureka! Ele entendeu ali que existia um par biomagnético, que existia dentro do corpo humano duas cargas em desequilíbrio, e ele fala hoje com uma ressonância vibracional, uma frequência e com uma quantidade de partículas elementares iguais. Então, se aqui tinha 10H+, para gerar um pouquinho de acidez, do outro lado existia 10OH-, que gerava alcalinidade, vibrando em ressonância magnética. E aí ele volta para o trabalho dele, para o consultório dele, e acontece ele teve uma experiência com uma enfermeira. Ele tinha uma enfermeira, colega dele, que tinha um marido com câncer terminal, com câncer terminal não, com HIV soropositivo, HIV na época, né, 1988, era assim que falava, e esse senhor, que é o senhor Antônio, está vivo até hoje, ele estava na fase terminal, já tinha sido desenganado pela medicina do México. Então essa enfermeira chegou para o Dr. Góes e pediu ajuda. O Dr. Góes falou: mas olha, tudo que a medicina pode fazer por ele já foi, não tem mais o que fazer. Ele estava em torno de 35 a 37 quilos, mais ou menos. Há controvérsias nessas histórias, né? Então, mas tinha menos de 40 quilos. E o Dr. Isaac, ela começou a chorar pedindo ajuda para o Dr. Isaac. O Dr. Isaac lembrou da dor dele quando viu a mãe dele ir a óbito, né, quando ele tinha 11 anos de idade. E ele falou: olha, a única coisa que eu posso fazer pelo seu marido é aplicar ímãs. Traga-o aqui. E aí o filho dele trouxe o seu Antônio, deitaram ele na maca, e o Dr. Isaac pegou um magneto com a polaridade negativa, ou conhecida negativamente dentro do biomagnetismo como o polo norte de um ímã, colocou o seu Antônio na maca e começou a aplicar esse magneto em regiões anatômicas que ele já tinha estudado. Quando ele chega no timo, que é uma glândula do corpo humano responsável ali, né, pelo comando, vamos assim dizer, do sistema imunológico, é um dos órgãos do sistema imunológico, ele observou um desalinhamento do hemicorpo direito, ou seja, a perna direita do seu Antônio encurtou. Quando ele veio e deitaram ele na maca, o seu Antônio já tinha a perna direita um pouco curta, mas era um pouquinho, e aí ela encurtou mais. E nisso, olha que incrível, estoura uma lâmpada em cima da maca. E aí, o que acontece? O seu Antônio, que era um profissional da área mecânica, né? Ele falou assim: isso é um problema de choque de cargas. E o Dr. Góes na hora lembrou do índio e lembrou do par biomagnético. E aí ele pega o outro polo do ímã, que é o polo sul do ímã, mantém o magneto de polo norte no timo e começa de novo a rastrear as partes do corpo humano, colocar o ímã do polo sul em várias partes. Quando ele encosta o ímã de polo sul no reto do seu Antônio, o hemicorpo, o lado direito do corpo do seu Antônio, alinha em 100%. E ele: o que eu encontrei aqui? Não sei.
mas ele percebeu isso e ele sabia que alinhamento queria dizer saúde. E então ele deixou um tempo esses ímãs ali. Quando ele retirou o ímã positivo do reto, o hemicorpo, o lado direito do corpo do seu Antônio, ainda estava um pouco desalinhado, mas menos do que quando ele chegou. Então ele botou o ímã de novo, o magneto de novo, com o polo sul no reto, e deixou mais um tempo. Quando ele retirou pela segunda vez o magneto, então estava alinhado. E ele falou para o seu Antônio, olha, eu fiz o que eu podia por você. Ele colocou os ímãs em outros lugares, estava tudo ok, mandou o seu Antônio para casa. Seu Antônio tinha uma expectativa de vida de 15 dias. 15 dias depois volta o seu Antônio com mais peso e dizendo que ele podia se alimentar e não estava vomitando nem tinha diarreia. E que ele estava se sentindo muito bem e ele começa a melhorar. Então o seu Antônio vai até o Sistema Único de Saúde do México, onde ele se tratava e tinham desenganado ele, e falou assim, pessoal, tô aqui, tô bem, não morri. Eu fui lá no Dr. Góes e ele colocou ímãs no meu corpo. E ele traz 18 outros pacientes, né, que estavam lá para o Dr. Góes atender. E o Dr. Góes faz o mesmo procedimento. E todos melhoram. E ele vai acompanhando com exames. Nisso ele junta esse material. Depois, mais tarde, ele escreve um livro, El SIDA es curable, né? A AIDS tem cura. E ele junta esse material e vai para os Estados Unidos tentar publicar isso, tentar pedir financiamento para fazer pesquisa. Passa na Fundação Rockefeller, que é onde ele chora até hoje, porque ele diz que ninguém nunca abriu o material dele. E ele, então, começa a estudar esses pares biomagnéticos. Então, o primeiro par biomagnético encontrado pelo Dr. Góes foi o par biomagnético timo-reto. E muitas pessoas acham que o par biomagnético é um parzinho de ímãs. Não! Um par biomagnético é uma estrutura bioquímica que está em desacordo, está em desequilíbrio dentro do corpo humano, que se mantém em dipolos, como se fosse uma pilha, um capacitor que mantém as cargas longe, apesar das cargas deverem estar próximas. Porque H+ com OH-, quando junta, forma água. Que depois, lá na frente, o Dr. Juan Henrique, que é um doutor e que fez a tese de doutorado em biomagnetismo, nos efeitos fisiológicos do biomagnetismo, ele descobre que essa é a primeira reação fisiológica pós-impactação de ímãs sobre pares biomagnéticos. Então, o biomagnetismo começou assim. A partir daí, o Dr. Góes fez uma busca incansável. Hoje, nós temos em torno de 240 pontos de rastreio, ou seja, pontos onde a gente vai pesquisar no corpo humano, com mais ou menos 800 possibilidades de pares para o corpo humano. E isso ele chamou, essa técnica de tratar pares biomagnéticos internos do corpo humano que estão em desequilíbrio com ímãs de média intensidade, acima de 1000 Gauss, ele chamou essa técnica de biomagnetismo médico. Então, assim que nasceu essa prática maravilhosa que a gente utiliza hoje e empregando ela, a gente tem resultados maravilhosos no tratamento, na ajuda de tratamento para diversas doenças, né? Então, nós somos hoje uma terapia complementar integrativa que atua com qualquer outra terapia ou qualquer outro meio que o paciente esteja utilizando para se tratar.